Hoje eu tô aqui com a Bárbara, que mora em Brasília, mas é de Salvador, né, Bárbara? Isso. E eu vou dizer como que eu conheci a Bárbara. Em 2018, já ia fazer um ano mais ou menos que eu tinha feito a cirurgia das mamas, isso era setembro de 2018. Eu inventei que eu queria fazer jiu-jitsu. Eu tenho uma amiga que mora na Irlanda, que ela é jiu-jiteira, eu sempre conta essa história. Eu viajei para lá naquele ano e eu voltei de lá com essa ideia dela. Me falou: não, vai, faz, você vai adorar, que não sei o que. Sempre tem um testemunho de jiu-jitsu para te convencer a fazer jiu-jitsu. Com Pode estar na sua certeza. cabeça. Aí eu falei, tá, eu vou ver qual é que é. Essa menina fala com tanto amor desse negócio, deve ser bom, né? Fui procurar. E aí, quando eu fui falar com uma médica, ela me desencorajou um pouquinho, falou: olha, toma cuidado por causa da sua cirurgia. Para quem não sabe, eu fiz adenomastectomia bilateral e eu tenho até vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Aí eu falei: ai meu Deus, e eu comecei a procurar mulheres que faziam jiu-jitsu e tinham silicone, mas ainda assim não era o meu caso, né? Porque eu não sou só uma pessoa que tem um silicone. Poxa, eu fiz uma mastectomia. E eu procurei na internet, achei uma matéria sobre a Bárbara, de um site. E aí eu fui caçar a Bárbara no Instagram, mandei mensagem para ela, ela foi super solícita comigo, me incentivou, falou da experiência dela e foi assim que eu conheci a Bárbara. Agora eu vou deixar ela se apresentar. Bárbara, fala um pouquinho de você agora, como você... A Bárbara também teve câncer de mama, conta um pouquinho dessa história para o pessoal também te conhecer. Então, eu já era faixa preta quando eu tive meu diagnóstico em 2012. O jiu-jitsu também foi uma questão para mim logo no início, porque a gente ainda tem, primeiro, né, oi todo mundo, aí nem um oi para ninguém, mas oi todo mundo. Você teve câncer com Então, quantos anos? meu diagnóstico foi em 2012, eu tinha 29 anos, eu já era faixa preta, já treinava. E, assim, durante o tratamento, para mim foi super tranquilo, porque eu terminava a quimioterapia meio-dia, 12h15 começava meu treino. Então, eu não interrompi em momento nenhum. Você aguentou? Tem uma passagem super interessante que eu conto para um monte de gente, assim, eu vivo contando isso, porque é uma história que me marcou demais minha vida, que a quimioterapia, ela não me debilitou tanto a ponto de eu não querer treinar, até porque quando eu chegava no tatame, era um lugar que eu me sentia mais acolhida, mais confortável, que eu queria estar ali, eu sempre fui muito apaixonada pelo jiu-jitsu, então era tipo, minha sala de recuperação da quimioterapia era o tatame. E aí, no decorrer da quimioterapia, quando chegou num determinado momento, os cabelos caem. Eu fiquei totalmente carequinha, e aí quando passei a máquina e botei o lenço pela primeira vez, eu fui para o treino, mas aí eu não quis treinar. Fiquei sentadinha na beira do tatame, meu professor Rodney chegou e falou assim: não tá se sentindo bem hoje? O que foi? Eu falei: não, eu só não estou preparada para expor minha careca em público ainda. Não estou preparada psicologicamente para isso. E aí ele se sensibilizou com aquilo. Naquele dia eu fiquei só sentada na beira do tatame, só assisti o treino, não treinei. Aí quando, isso era uma quarta, quando chegou na sexta, aí ficou aquela pressão, não treino, não sei o que e tal. Quando chegou na segunda-feira, que eu terminei a quimioterapia, que eu fui para o treino, aí quando eu entrei na academia, tinham vários telões e começou a passar um vídeo em vários telões, com a galera toda raspando as cabeças, fazendo vários depoimentos. Não, foi demais. Aí eu tirei o lenço, falei: bora, tá todo mundo careca, quem sou eu para ser mais uma careca aqui nesse meio? E aí voltei a treinar. Então, durante a quimioterapia, eu fui muito acolhida, foi muito bacana. É lógico que os treinos tinham um outro ritmo, não era mais o ritmo que eu estava Você acostumada tinha a treinar, mas catéter? catéter, tudo. E você Mas treinava eu com continuei catéter? treinava com catéter. Ave Maria. Mas, assim, super tranquilo. Eu não exigia tanto do meu corpo. Eu fazia os rolas mais soltos, não tomava tanta pressão. A galera estava ali sempre entendendo as minhas limitações. Só que quando veio, eu fiz primeiro a quimioterapia neoadjuvante, né? Então, fiz 6 meses de quimioterapia. Quando terminei a quimioterapia, eu fui para fazer a mastectomia.
Eu fiz mastectomia bilateral, radical, com esvaziamento de axila. E aí, na hora de escolher a técnica de reconstrução da mama, foi que eu comecei a me confrontar com algumas limitações. Aí tinha as técnicas mais comuns na época, porque como o seu diagnóstico foi mais recente, então eu acho que você foi apresentado a técnicas mais modernas. Mas na época que eu tive meu diagnóstico, era muito comum o retalho trans de reto abdominal ou latíssimo do dorso. Então, você corta o reto abdominal, dobra ele para poder cobrir a prótese. Ou então, pega o latíssimo do dorso, passa aqui pela axila para cobrir a prótese. Essas técnicas, elas são extremamente limitadoras. Na época, eram técnicas que deixavam a mama aparentemente mais normal, mais macia, mas eram técnicas que eu via que iam me comprometer muito funcionalmente. Então, o latíssimo do dorso, que é esse músculo enorme das nossas costas, é o músculo que a gente usa para puxada. Sim. Jiu-jitsu é pegada, é puxada. O reto abdominal, quando é um músculo gigantesco também, que a gente usa até para levantar da cama. É um abdominal que a gente faz com o reto abdominal. Então, eu ia ter que fazer todo um trabalho de fortalecimento dos músculos adjacentes para poder conseguir suprir esses músculos enormes que eu ia perder. E aí, nesse caminho, eu conheci o Dr. Adorno, que tinha uma técnica, que depois foi a técnica que Angelina Jolie utilizou, que era a técnica do expansor e prótese. Então, ele não inutilizava nenhum dos meus músculos gigantes, ele fez um corte no próprio músculo do peitoral, a gente colocou um expansor, aí foi expandindo aquele negócio lá, não sei se você fez expansor e prótese. 2 vezes por semana, é tipo uma prótese de silicone vazia, a gente vai enchendo de soro 2 vezes por semana, para criar pele e distender o músculo a ponto de ter espaço para botar a prótese de silicone. Então, para mim já foi uma luz no fim do túnel, porque eu pensei, poxa, eu só vou mexer no músculo do peitoral, então eu não vou perder tanta funcionalidade. E aí foi a estratégia que a gente foi utilizar. Aliado a isso, eu descobri o A Breast in a Boat, que é um projeto do Dr. Don Mackenzie, que desde 1997 estuda sobreviventes de câncer de mama e ele utiliza como fator protetivo, tanto para a recidência quanto para o surgimento de linfedema, o remo, que é um esporte de alta mobilização de membros superiores, para poder toda essa atividade física auxiliar o movimento, o trabalho do sistema linfático, que a gente não tem mais quando faz esvaziamento de axila. Então, aquela orientação que inicialmente eu tinha recebido de que quem faz a cirurgia da mama, do lado que você faz, você não carrega nem bolsa. Eu falei, né? Eu fiz dos 2 lados, então eu sou inútil, não vou servir mais para nada. E aí, buscando informação, conhecendo essas coisas, foi que eu fui me reacendendo a chama de que eu não ia precisar deixar o jiu-jitsu. Eu me lembro, assim, eu não sou muito chorona. O povo até diz que eu sou muito durona, não sei o que. Não, mas não é brava, é brava. Mas eu tenho muita dificuldade de chorar. E, assim, um dos momentos que eu me recordo muito claramente foi um dia, finalizando a quimioterapia, eu já careca, no banho, tomando banho, pensando nas técnicas de reconstrução. E aí eu peguei chorando de soluçar no banheiro. E aí pensando assim, ai meu Deus, eu prefiro ficar sem peito do que ter que parar de treinar jiu-jitsu. Eu não quero. Rita ali não botou peito, por que eu tenho que botar peito? E aí eu chorando. E naquele dia eu saí do banho determinada de que se a cirurgia de reconstrução da mama ela fosse me tirar o jiu-jitsu, eu não ia fazer. Doida. E, Bárbara, é muito doido, porque assim, eu brinquei no início do vídeo, né? Eu falei, sempre tem um testemunha de jiu-jitsu, porque eu não sei o que tem nesse tatame, nesses kimono, não sei o que tem lá, que a partir do momento que você é picada pelo mosquitinho do jiu-jitsu, você torna aquilo parte da sua vida, e eu acho isso muito bonito. A Bárbara, que é faixa preta há muitos anos, desde quando que você treina jiu-jitsu? Eu treino jiu-jitsu desde o início dos anos 2000. Então você era super novinha. Eu tinha 19 anos.
Então, e torna parte da vida. Eu, que tenho o jiu-jitsu na minha vida há 2 anos, eu já sinto isso, imagina você. Né, que fiz quimioterapia antes de conhecer jiu-jitsu e tudo, quando eu escuto a Bárbara falando, meu Deus, ela saía da quimioterapia e ia para o jiu-jitsu, como assim? Parece assustador. Mas hoje que eu conheço o jiu-jitsu, eu falo, eu sei o poder terapêutico que tem a atividade do jiu-jitsu, né? Eu falo que. E isso, assim, os meus colegas do jiu-jitsu também falam, que a vida fica um pouco mais fácil, fica melhor de enfrentar os problemas lá. É como se, assim, cara, tá uma barra muito pesada, mas eu vou para lá porque eu sei que alguma coisa vai acontecer no meu corpo, eu vou voltar mais feliz, eu vou voltar melhor. É uma atividade que causa uma relação de família entre os amigos, e isso que os seus amigos fizeram, de te apoiar e raspar o cabelo, foi lindo, e não me espanta ser do jiu-jitsu uma coisa dessa, porque é uma parceria muito grande, né? E o jiu-jitsu tem esse poder. Então eu penso, nossa, a Bárbara saía daqui e ia pro jiu-jitsu, mas eu tenho certeza que era porque você sabia que ia estar melhor ali do que em casa. Eu tenho uma aluna, amiga, comadre, que ela diz o seguinte, ela fez uma analogia uma vez que eu acho fantástica. A maioria dos esportes de luta, a gente bate, a gente chuta, a gente soca, a gente afasta o oponente. Sim. O jiu-jitsu, a gente traz ele para perto da gente. Então, só isso aí já dá para entender o grau de união que a gente tem até com o nosso adversário. Essa semana eu estava conversando com o meu marido e dizendo, ele teve um colega de treino, um amigo, irmão de kimono, como eu gosto de chamar, a esposa dele acabou de ter bebê. A primeira coisa que ele fez agora, vendo que ela produzia muito leite, eu me arrepio, foi me mandar uma mensagem. Bárbara, minha esposa está tendo bastante leite. E aí, como é que a gente faz? A gente pode doar leite para você? E aí eu me arrepio, porque eu digo assim, gente, isso só acontece com família, quando as pessoas são muito unidas. Quem é que vai pensar no meio de um puerpério, com um bebê pequeno, com desespero, privação de sono numa coisa dessa? Aí quando eu conto uma outra experiência, uma outra passagem, que foi o primeiro outubro rosa depois do meu diagnóstico. Os meninos se mobilizaram, fizeram contato com uma empresa de kimono aqui de Brasília. Eles pegaram todos os kimonos cor-de-rosa que tinham no depósito, na empresa, prontos, e fizeram uma ação belíssima. Imagine aquela machaiada toda, um banho de faixa preta, tudo de kimono rosa. Ai, que lindo, para poder conscientizar. É demais, é lindo demais. Para conscientizar, e eles viram ali, naquela oportunidade, eles vendo que eu, jovem atleta, podia sofrer, eles começaram a pensar nas suas mães, nas suas irmãs, nas suas companheiras, nas suas amigas, e eles sentiram a necessidade de chamar a atenção para essa doença. Então, é a doença que mais mata a mulher no nosso país. Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens sendo acometidas pelo câncer de mama, e eles agarraram essa preocupação e disseram, não, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E eu acho que esse tipo de coisa só acontece quando tem muito amor envolvido, quando tem muita união. E aí, quem não participa desse grupo, às vezes olha de fora assim, não vê aquele povo no tatame todo, se abraça, se beija, tá ali, mete a porrada um no outro, mas tá abraçado. E não consegue entender o nível de proximidade e união que a gente tem. E aí, quando a gente vem trazendo essas coisas assim, a gente começa a desvelar como esse esporte, ele muda completamente a vida da gente, né? Não, e muda, e muita coisa também, né? É um esporte que ele te desafia o tempo todo, porque você, de repente, tá se vendo ali. Imagina, eu fui começar com 28 anos, eu nunca tinha me visto naquelas posições. E depois de uma mastectomia, e com um tratamento hormonal que me causava dores no corpo inteiro. Quando eu comecei o jiu-jitsu, eu estava fazendo tratamento com aromazinho. Não sei se você chegou a tomar. Não, o aromazinho me dava muitas dores. E foi bem quando eu comecei o jiu-jitsu. Eu falei, eu não vou desistir. Eu ia pro treino me arrastando, mas eu ia porque eu sabia que eu saía melhor. Tinha aquele período de analgesia após exercício físico que traz benefício para o paciente, para qualquer pessoa que convive com dores. E também porque eu falava, gente, eu estava já me sentindo tão limitada. E eu tinha essa ideia também, né, de, nossa,
porque eu acho que tem um mito, eu até gravei um vídeo que já deve ter sido publicado provavelmente, com o Isaac, personal trainer, e eu falei, caramba, tem um mito muito grande, os pacientes fazem a cirurgia na mama e fazem a cirurgia no braço, mesmo as que têm linfedema, claro que isso tem que ser tratado, quando é uma coisa assim, óbvio, tem que ser tratado por profissionais, mas assim, elas já se autoavaliam como incapazes, né? É o que você falou, nossa, então você é inválido, e de repente você tá ali, você tá com certeza, você deve fazer uma musculação, você tá no remo, você tá no jiu-jitsu, e eu quis trazer isso para cá nesse Outubro Rosa, para as meninas verem que, cara, a vida, ela pode ter múltiplas possibilidades. A Bárbara já era faixa preta e ela continuou. E eu comecei depois de tudo, né? Então a gente tem ali um contraponto. Imagina para você, se alguém te falasse, olha, você tem uma doença que vai te afastar do que você mais gosta de fazer. Ia ser o fim do mundo para você, entendeu? E eu acabei conhecendo depois de todo o processo e me senti muito capaz. E o jiu-jitsu, ele faz isso com você, porque de repente você se vê ali em posições. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que o sensei passou para mim omoplata, foi a primeira vez que eu saí com vontade de chorar. Aquele dia eu falei, cara, eu acho que isso daí não é para mim. Eu não sei, eu não entendia aquilo, eu não conseguia fazer aquilo. Eu olhei. Uma lógica que a pessoa fica totalmente ao contrário. Não entrava na minha cabeça. Aquele dia eu só não chorei porque eu fiquei com vergonha. O sensei, muito assim, um japonês, todo com aquela cultura oriental, gente boa pra caramba. Eu acho que ele percebeu que eu tava meio decepcionada comigo. Pois acabou o treino, ele ficou 40 minutos comigo no cantinho do tatame, já estava tendo até aula de Muay Thai, e depois ele me fez entender o que era aquilo. Porque ele sabia que eu ia me frustrar, entendeu? Não, talentosíssima você de conseguir na primeira aula, né? Não, eu não consegui, mas pelo menos eu não saí com medo. Mas você entendeu a mecânica do movimento ali. Nossa. Eu tive uma sorte muito grande também, meu professor Ricardo Ramos Simpatia, dele entender as minhas limitações. Eu fui colocada no balé com 6 anos de idade porque eu não tinha nenhum tipo de coordenação motora. Eu sempre fui muito descoordenada. Até hoje, eu não tenho como ser aluna de YouTube, porque eu olho a posição, olho. Eu tenho que olhar dezenas de vezes para poder eu conseguir reproduzir aquilo ali. Para mim é muito difícil. E meu professor, quando eu era faixa branca, e ele sempre soube que eu gostava de falar demais, escrever demais, e aí ele me auxiliou criando uma estratégia para mim. Eu destrinchava o movimento e eu anotava. Eu lembro que meu caderninho na faixa branca ele era disputado, porque eu ia para os seminários de professores famosos e tal. Como eu anotava tudo, depois, naquela época não se tinha celular assim tão fácil e também não se podia filmar os seminários, eu anotava tudo. Então, meu caderninho valia ouro. Mas eu tive que criar essa estratégia de anotar a posição. Sabia? Porque eu tenho dificuldade. Só que hoje eu já consegui uma evolução aí, né? 20 anos no jiu-jitsu, eu já consegui dar uma evoluída. Então, hoje eu faço roteiros mentais. Então, para eu aprender um armlock pela primeira vez, eu tinha que repetir 300 vezes para poder conseguir. Mas hoje, para mim, já é super automático. Eu tô aqui, eu posso, falando com você, passar o armlock na minha cabeça, porque eu vou dizer, eu seguro o punho do braço do mesmo lado, faço mão de concha com o braço cruzado, pé no quadril do lado do braço que eu tô dominando, eu vou dar um kick na axila oposta, quebrei a postura, passo a perna, empurro o rosto. Então, eu crio os roteiros mentais e hoje em dia eu consigo executar sem precisar mais do artifício do caderninho. Mas assim, jiu-jitsu é muito complexo e para uma pessoa descoordenada como eu podia ter desistido também e dito, não, isso aqui não é para mim. Mas do mesmo jeito que você, eu não desisti. Eu falei, não, vou ter que aprender esse negócio aí. E isso do jiu-jitsu ser uma persistência da gente ver. E eu lembro até hoje, assim, que a primeira vez que saiu sem querer, não rola um omoplata, porque eu quase que eu parei o rola só para ficar emocionada. Ai, meu Deus, como assim que eu fiz isso sem nem perceber? Entendeu? Então, tipo, isso de você se superar, você ver que aquilo que você não entendia, de repente você tá fazendo, e também lidar com a pressão. Eu sou muito ansiosa, meu professor sempre falava assim, você é muito desesperada.
calma, toma um pouco da posição, tem um pouco, respira que você vai achar o momento. E isso você traz para a vida, né? Porque às vezes você tá ali numa situação difícil, você quer atropelar, você quer resolver, mas às vezes você só precisa achar um momento confortável na dificuldade para você ir lá e sair dela. E, meu, eu imagino que isso, dos anos de jiu-jitsu, que você deve ter levado para o enfrentamento do câncer, eu queria ter conhecido Com isso certeza, com certeza. Eu costumo fazer sempre essa analogia de trazer situações cotidianas para dentro das minhas aulas. E eu sempre digo para os meus alunos, posição a gente ganha ponto a ponto. Então, não adianta eu me afobar, querer raspar, montar e finalizar e não conseguir ponto nenhum e não conseguir nada. Então, é melhor eu raspar eficientemente, estabilizar, ganhar meus pontos, montar, ganhar meus pontos e partir para uma finalização. Então, a gente vai... e isso, para a minha vida, eu passei a não sofrer por antecedência. Quando eu tive meu diagnóstico, eu não me desesperei, eu não achei que o mundo tinha acabado, fiquei, por que comigo? Não. Minha mastologista fantástica, a doutora Taina, ela falou, ó, seu prognóstico é um prognóstico de cura. A gente vai fazer o pacote completo, seu tratamento vai ser o mais radical possível, mas a gente está trabalhando com a cura. Então, para mim, aquilo ali era um adversário. E a estratégia que eu estava utilizando, a minha sensei estava dizendo que eu podia ganhar e que eu era muito superior àquele adversário. Então, para mim, foi super tranquilo. E eu acredito muito nisso. Quando a cabeça tá boa, a cabeça manda no corpo. E é aquilo que você falou. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Se eu me afobar tomando uns 100 quilos, eu não vou conseguir respirar e nunca eu vou conseguir sair daquela posição. Eu não vou conseguir pensar numa estratégia para sair daquela posição. Então, isso com certeza o jiu-jitsu foi determinante na minha vida, para que eu pudesse encarar as situações sempre com muita tranquilidade, com muita calma, pensando antes de executar qualquer passo. Eu acho que o que mais mudou na minha vida é isso, porque eu nunca fui muito de pensar, eu saía fazendo... E agora isso também vem com certeza. Eu já tive momentos aí que eu precisei da minha cabeça boa e com certeza o jiu-jitsu ajudou. E me conta como é que foi depois que você fez a cirurgia, até voltar a treinar. Qual foi o processo que você teve? Quanto tempo você levou? Como é que foi voltar no início? Você teve medo? Teve algum problema? Eu fiz 4 cirurgias. Eu fiz a primeira, que foi a retirada das mamas, e coloquei o expansor, depois eu tirei o expansor e botei o silicone, depois eu fiz um enxerto de gordura por conta da radioterapia, eu tô querendo fazer. Aquelas retrações todas da radioterapia, aí eu fiz uns enxertos de gordura para corrigir isso, e aí um dos enxertos de gordura, que foi exatamente no quadrante que ficava o tumor, o corpo rejeitou, e aí eu fiz uma outra cirurgia para tirar esse enxerto que tinha sido rejeitado, e teria que fazer a 5ª cirurgia, que era a de simetrização. Como a 5ª era meramente estética, e assim, me perdoem todas as mulheres que têm grande preocupação com coisa estética, porque é legítimo, é o símbolo da nossa feminilidade, tem toda uma dimensão psicológica que envolve as mamas, ou você se sentir mutilada, é totalmente legítimo, mas para mim não era prioridade. Então, como a 5ª era meramente estética, eu joguei para cima, nunca fiz. Nunca voltei lá para fazer. Mas, assim, a cada cirurgia que eu fiz foi um longo período de pelo menos aí 60, 90 dias sem absolutamente nada, toda costurada. Você bem sabe, a gente primeiro sai cheia de dreno, cheia de dor, e aí recupera, vai, e aí depois tira dreno, espera a cicatrização. E para não comprometer a cirurgia, né? Eu sou muito disciplinada com relação a isso. O médico disse que não poderia, beleza. Agora, assim, eu sou super birrenta com o médico, porque eu digo, o médico disse que não poderia, mas é porque eram médicos que eu tinha muita segurança. Um médico que chega e me diz que não a atividade física somente porque não, eu sempre digo, todo mundo que me procura, e eu disse para você, troca de médico. Troca de médico, esse cara está desatualizado, atividade física tem dimensões muito maiores do que só a questão estética.
a atividade física tem a questão da socialização, tem a questão do fortalecimento muscular, gordura é processo inflamatório, então gordura vai acabar aumentando nossa chance de recidiva. A gente tem lá, que eu não sei o tipo de tumor que foi o seu, mas o meu era hormônio dependente, que é um outro mito que a gente alimenta muito, né? Mas só 10% dos casos de câncer de mama, eles são genéticos. Eu não tinha histórico de câncer nem do lado de pai, nem do lado de mãe. Nenhum tipo de câncer. Então, eram fatores de risco fora. E um dos fatores de risco para a mulher, embora eu não tivesse esse na época, mas eu tinha que me prevenir após o tratamento, é a circunferência abdominal da mulher, que está diretamente relacionada à questão do percentual de gordura. Então, é um fator de proteção. Só durante a quimioterapia, porque como eu treinava muito, comia muito, só durante a quimioterapia, como meu ritmo diminuiu muito, eu engordei 20 quilos. Eu engordei 18, foi difícil. Que é outro mito, né? Que o povo acha que a pessoa com câncer definha, emagrece. Nossa, eu engordei. Não, a maioria das pessoas. Salvo tumores de cabeça e pescoço, que a pessoa não consegue comer, e aí tem toda aquela situação, a maioria você é entupida de corticoide com um monte de remédio, metabolismo mais lento, menos atividade física, a vida mais sedentária, mais parada, dor, a porra toda, então você acaba engordando mesmo. Eu engordei 20 quilos. Nossa, eu engordei. E aí você foi voltando e você se sentiu insegura no começo para treinar, para tomar um amasso? Demais. Eu sempre gostei de fazer guarda. Então, eu venho da De La Riva, uma escola totalmente guardeira, e eu fui formada até a faixa roxa na De La Riva. Quando eu me mudei para Brasília, como não tinha De La Riva aqui, que eu acabei mudando de equipe. Mas eu amava fazer guardas e ainda amo, né? A guarda, para mim, é minha posição de conforto. Mas quando eu voltei das cirurgias, eu tinha muito medo de ficar por baixo e do povo pesar em mim. Eu achava que ia... O peito ia sair do lugar, eu também achava. Tudo. Que aí foi outro momento que eu falei. Um dia eu cheguei em casa, a prótese estava aqui assim, mais para cima, toda torta. E aí eu mandei uma mensagem para o doutor Adorno chorando. Doutor Adorno, aconteceu isso, e agora o que eu faço? Ele, relaxa, pode tomar amasso, que aí tá mobilizando a prótese, a gente tá deixando a pele mais maleável. Mais maleável, o músculo tá de boa. Aí eu falei, graças a Deus. Aí foi quando eu fui desmistificando e voltei a fazer guarda mais tranquila. Mas assim, eu tinha muito medo, tanto dos pontos internos, quanto da prótese. Era bem seguro. E você acabou desenvolvendo outras habilidades dentro do jiu-jitsu, né? Saindo da sua zona de conforto da guarda. Sim, demais. Eu passei 2 anos querendo jogar só por cima, porque eu tinha muito medo. Isso te ajudou, né? Demais. Michele, eu passei uns 3 anos ou mais usando sutiã cirúrgico, porque eu tinha medo de qualquer sutiã. Mentira. E eu sempre, antes da cirurgia, eu usava sutiã com bojo, porque minha mama sempre foi pequena, com bojo e com aqueles arinhos de metal. Eu morria de medo daquilo. E como a mama ela não fica simétrica, então fica uma mais para cima, outra mais para baixo, aquele tipo de sutiã não encaixa mais. E meu conforto era o sutiã cirúrgico. Era o que eu usava e eu passei quase 5 anos dormindo deitada, retinha, como eu dormia depois das cirurgias, com medo. Mentira, mas no tatame não tinha medo. Não, deitar de bruços, pra mim, eu morria de medo. Eita. Mas no tatame ela não tem medo. Vocês estão vendo, gente, que o negócio... Eu dormia mais 5 anos. Dormia ali, ó, sem querer me amassar e tomava massa. Eu tinha um de 160 quilos, porra. Imagina você tomar uns 100 quilos de um cara de 160 quilos. Oxe, não. Ai, Bárbara, muito legal. É muito inspirador você, pra mim, né? Eu já falei isso pra você várias vezes. Eu sempre te menciono em qualquer coisa que eu vou falar de jiu-jitsu. Eu sempre falo da Jaque, falo de você. E isso é muito legal, porque são mulheres inspirando mulheres a fazer uma atividade que... Hoje a gente que está inserida nisso sabe que tem muita mulher, mas a princípio você olha e fala, isso é coisa de marmanjo, não sei o quê. E não, tem muita mulher entrando na luta, que é maravilhoso. Você tem até o projeto, né, Mulher na Luta, que vocês têm. Mulher na Luta. Mulher na Luta.
E muito legal também ouvir que o remo foi importante para você. Eu vou também gravar um vídeo com uma amiga que ela é do Uma Uma aqui de São Paulo, não sei se você conhece. Ah, conheço demais! Então, ela é do Uma e eu acho super importante, e eu queria trazer isso no Outubro Rosa, é desmistificar essas coisas todas. E agora, assim, saindo um pouquinho para a gente encerrar o papo, e se vocês quiserem conhecer mais a história da Bárbara, dela, do Jiu-Jitsu, eu vou deixar as redes sociais dela aqui. Uma coisa que eu acho lindo, e também quando eu comecei o meu tratamento, que eu descobri que eu ia ter que fazer, tirar as 2 mamas e tudo mais, na época eu tinha grande vontade de ser mãe, coisa que hoje em dia eu não tenho muita. E a Bárbara é mãe do Bernardo, né? Ele tá com quanto tempo agora? 8 meses. Ele tá com 8 meses, ele é a coisa mais linda que tem. E a Bárbara, ela tira umas fotos super emocionantes que o meu médico na época falou: olha, você não vai poder amamentar o leite do seu seio, mas você vai poder colocar o seu bebê na mama e você amamenta o Bernardo no seu seio, né? Você usa aquela amamentação afetiva. Eu faço a translactação, mas assim, eu me arrepio por falar nisso, que é uma outra coisa que assim me emociona profundamente. Eu também achei que eu não podia amamentar, Michele. E você também não sabe se você não pode. Não sei. Seu médico te contou uma fake news aí, porque Você minha produziu médica também. leite? Meu peito jorra leite, Michele, o direito. Mentira! Mastectomizada? Eu tenho leite nas 2 mamas. Na que foi mastectomia radical, que eu tenho praticamente pele e prótese. Ele tem pouquinho leite, mas ele tem leite. E o direito vaza. Porque o direito foi profilático. Ah, tá. Eu fiz profilático, aquela que você tira a mama, mas você tira o meiozinho dela, né? Uhum. Mas eu tive preservação dos mamilos. Mas eu tenho leite. Tô chocada, que maravilhoso! Assim, milagre, Deus não faz milagre pela metade, né? Porque você sabe que quando a gente faz a quimioterapia, muitos pacientes são esterilizados por conta da quimioterapia, fora que ainda teve rádio e 6 anos de hormonioterapia. A hormonioterapia é uma menopausa induzida. Mesmo assim, contrariando todas as possibilidades, eu engravidei e eu amamento. E assim, é surreal. Os médicos ficam assim, como? Aí tem uma ultrassonografista que me acompanha que ela diz, os dutos ao longo dos anos, eles vão se reconstruindo. Você fez a mastectomia, mas ficou um restinho de tecido mamário. E esse restinho de tecido mamário deu conta. Nossa, graças a Deus, Bárbara, você é aí um exemplo, assim, para mim, para muita gente. Você sabe que eu ainda não te conheço pessoalmente, mas espero que isso aconteça em breve, que eu vá lá fazer umas aulas com você. Quem sabe aí você me passa as dicas dessa guarda aí. Minha perna é forte, eu também gosto da guarda, mas no momento, como eu sou faixa branca, eu não tenho que gostar de nada, eu tenho que só sobreviver. Quero ver se é uma plata aí. Ai, não cria muita expectativa, não, porque olha, são momentos raros que ele funciona. Então, eu queria te agradecer por todo o incentivo. Para mim foi fundamental ter tido contato com você para eu iniciar uma atividade física que hoje faz parte da minha vida, que eu amo, que, enfim, e que eu incentivo todo mundo. Vão conhecer o jiu-jitsu, gente, que é muito gostoso, é muito legal. Com certeza vocês vão ter aí uma atividade física para acompanhar a vida toda. Obrigada por ter disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você tem seu baby, que daqui a pouco vai te chamar. E é isso, espero que em breve a gente se veja, né, pessoalmente. Pois é, precisamos. E assim, eu também te agradeço profundamente. Quero dizer que você também é inspiração para mim, porque assim, esse trabalho que você faz é um trabalho fundamental eu vejo, eu acompanho sempre você lá no Facebook, respondendo as meninas, dando atenção, no Instagram. Então, esse trabalho de acolhimento, de rede de apoio que as redes sociais possibilitam para a gente, de socializar as experiências,
de fazer com que as mulheres que têm o diagnóstico agora entendam que existe vida após o câncer, que o cabelo cresce e a vida continua, de que é uma tempestade sim, é muito difícil sim, mas que a gente consegue sair dessa, a gente consegue... e assim, a grande experiência que eu tenho é de que todas as mulheres que eu conheço que passaram se tornaram mulheres muito mais especiais, muito melhores, ressignificaram suas vidas e hoje têm um olhar muito diferente do mundo. Então, assim, esse trabalho que você faz é fantástico, de acolhimento e para levar informação para essas mulheres e mostrar para elas que, ok, vamos passar, isso vai passar, a gente vai enfrentar isso junto, é um adversário, a gente vai vencer e vai pegar o próximo da chave aí. Vamos finalizar esse adversário aí. Bárbara, obrigada, obrigada mesmo, de coração. Eu amei. Gente, é isso. Não se limitem, né? Não é porque fez a mastectomia, porque passou pelo câncer, que a gente vai ficar ali. Ai, agora eu só faço caminhada. Faz caminhada também, faz remo, faz jiu-jitsu, faz musculação, faz muay thai, faz yoga. Faz o que quiser. Faz o que quiser. A vida é nossa, a gente ganhou essa segunda chance e vamos aproveitar, né, Bárbara? Isso aí. Obrigada, beijão para você, para o Bernardo. Beijo, ó. Os.